Fala pessoal, boa tarde a todos. A gente vai começar aí já o nosso webinar e tô vendo aqui que tem pessoas que ainda estão entrando, já temos aí bons participantes. A nossa ideia mesmo é esperar mais uns 2 minutinhos no máximo e aí a gente já começa. Só para deixar o pessoal entrar ainda, se familiarizar aqui também com o ambiente, e aí dentro de 1 minutinho a gente já manda bala aí no nosso webinar, tá bom? Já vou adiantar aqui no finalzinho, a gente vai abrir para perguntas e respostas, mas também quem já quiser ao longo desse nosso bate-papo fazer questionamentos, fazer perguntas, pode mandar perguntas aqui no nosso chat, tá? Que também a gente vai debatendo, vai entrar em pauta, então vocês fiquem à vontade que a ideia é esse bate-papo mesmo, tá bom? Vamos esperar mais uns 30 segundinhos, aí a gente já manda bala. Certo. Nesse meio tempo, o pessoal que quiser aproveitando já para convidar um pessoal que entende que faz sentido esse bate-papo, acho que é uma boa também, até para a gente poder impactar mais pessoas e levar um mega conteúdo aí para todo mundo. Sim, tirar aqui uma foto com todos. Vamos. Bom, acho que já podemos iniciar. Bom, primeiramente, aí sejam bem-vindos aí ao nosso webinar, tá? Primeiro, eu queria agradecer aí os nossos participantes. Eu tenho aí o Felipe Demudo, que é o nosso Head de Growth da DOT, que é um dos principais marketplaces aí de Portugal. Tenho também o co-founder da Camalion aqui no Brasil, que é o Matheus Emboava, e o André Irinhas, da Opiniões Verificadas. Queria agradecer aí o convite, a presença e ter aceitado aí o convite da Opiniões. E a ideia desse nosso bate-papo mesmo, gente, é que a gente possa discutir aí temas relevantes para o e-commerce, do e-commerce, sobre o e-commerce, e aí as tendências, as perspectivas e inovações, e começando que a gente sabe que 2020 foi um ano bem disruptivo para o comércio eletrônico, né? Então, muitas lojas se digitalizaram, né? Passaram aí, muitas lojas tiveram que fechar as portas também de uma maneira física e passar para o digital, e que teve também a presença aí de 2 milhões de novos consumidores, isso eu digo só no Brasil, que passaram a ter novas experiências no digital. E aí, começando aí pelo Matheus, que tem aí uma forte presença no mercado brasileiro, enfim, tem aí grandes parceiros, já lida com e-commerce há algum tempo. Matheus, queria que você falasse um pouquinho de você e como que você enxerga essas mudanças do e-commerce, né, primeiramente. O que você visualizou, por exemplo, antes de 2020, depois de 2020? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, pessoal, obrigado pelo convite aí para bater esse papo com vocês. Acho que a gente fez uma prévia aqui antes, um bate-papo rápido, já gerou um conteúdo super legal, então estou super motivado aqui para compartilhar o máximo de informação. Eu sou um dos fundadores da Camalion, que é uma plataforma que você consegue fazer comparação de softwares e também ler avaliações de clientes. Então, nosso objetivo lá é ajudar o empreendedor, principalmente o varejista, a buscar a tecnologia, buscar a informação que ele precisa para tomar uma melhor decisão e gerar resultado para o negócio dele. Também sou sócio no portal Mundo do Marketing, um dos maiores portais de marketing da América Latina. A gente impacta mais de 3 milhões de pessoas por ano. A gente sabe que lá tem uma missão muito forte de evangelizar, levar conteúdo. E um dos grandes ganhos que a gente tem lá dentro é a relação de geração de estudos de mercado, justamente para dar informação para o pessoal. E aí, partindo para a sua pergunta, o que eu vejo que não mudou em 2020 para 2021 é que quem pensou de forma estratégica no cliente teve melhores resultados.
Se você tinha o seu e-commerce, a sua loja em 2020, 19, 18, e estava olhando para o seu cliente e estava se preparando para a mudança de comportamento que ele vinha tendo, você realmente surfou melhor esses últimos 2 anos. Então, antes até de falar o que eu vejo que mudou, é uma coisa que eu acho que gera lastro para todo o mercado, é o que não mudou. É quem estava olhando para o cliente, quem estava entendendo a mudança de comportamento dele, a forma como ele compra, a forma como ele quer receber o produto, a forma como ele quer que você gere a experiência para ele, teve melhores resultados. Então, acho que eu vou pelo caminho inverso, até, Rafael. Primeiro a gente falar até do que não mudou, né? E aí eu acho que a gente fala bastante coisa sobre reviews, mas sim, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é isso. Quem estava olhando para o cliente lá atrás, ou hoje, tá gerando melhores resultados. Certo. Então, a ideia mesmo, por exemplo, é manter esse movimento de prestar atenção nas movimentações do seu consumidor final. É você ficar atento e se preocupar com o seu cliente. Isso entra a fidelização também, Matheus? Sim, no meu ponto de vista, sim. Acho que, na verdade, é o processo de valor como um todo, né? Tô até deixando um pouco passando a bola para o pessoal, mas o que eu vejo como pontos importantíssimos para o varejo, para qualquer negócio, é você entender o que gera valor para o seu cliente. Por isso que eu falo que ter o seu cliente centrar suas ações a partir do que ele espera, vai ajudar você a pensar em próximos passos e como gerar melhor resultado. E aí a fidelização, para mim, ela faz parte de uma sequência de experiências positivas que você gera para o seu cliente. Ninguém gera fidelização numa primeira compra, num primeiro contato. São sequências de boas experiências, as sequências em todos os pontos de contato que você tem, tanto com a marca quanto com a compra, em qualquer momento da jornada, que vai construindo essa fidelização. Porque, para mim, fidelização tem muito a ver com credibilidade. Sim. Até você chegar, é óbvio que você ocupe uma posição, né, de marca na cabeça desse consumidor de forma tão estratégica que ele acaba não avaliando os concorrentes e te tira do foco de preço, né? Ele falou assim, poxa, eu prefiro por ali porque aquela marca me gera uma boa experiência, e aí sim você vai conseguir aumentar seu LTV, né? Que é um dos indicadores para mim também muito importante no varejo, que é o tempo de permanência que você consegue vender para esse cliente toda essa jornada. Valor, né? Sim, claro. Certo. Então, isso você disse, por exemplo, o que não mudou, né? E aí, se a gente for passar por o que mudou, o que você sentiu aí, de acordo com a sua experiência no mercado, quais foram as novas adaptações que o e-commerce teve aí para poder enfrentar todo esse cenário adverso, ou até mesmo algo, assim, adverso em termos do que estamos vivendo, mas pelo visto para o e-commerce isso foi algo até positivo, né? Eu acho que cada vez mais a gente está indo para um mercado, para quem é 100% e-commerce, óbvio que já está acostumado com o digital, todos os processos são desenhados para o digital, então você acaba surfando isso mais rápido, porque você já está preparado. Quando a gente fala sobre a loja física e o digital, né, a gente está falando de um ambiente híbrido, o que eu vejo é que quando a gente tinha o cenário, por exemplo, para quem tinha só a questão da loja física, precisou migrar para o digital, uma transferência de responsabilidade do canal de aquisição, né? Assim, eu faturo X mil reais na loja física e do dia para a noite, eu quero faturar a mesma coisa, ou pelo menos o meu custo fixo para manter minha operação viva, em algo que talvez eu nunca investi tempo em estudar, em algo que eu nunca investi tempo em avaliar. Então, eu vejo que essa mudança principal agora é um pouco no mindset. É quem tem um, não tem nenhum. Então, quando você começa a olhar que a loja sua está performando, que os seus canais de aquisição digitais também estão funcionando, que a experiência que você gera na loja física, ela reforça uma experiência online e vice-versa, eu vejo que esse é o grande aprendizado que a gente teve com essas mudanças atuais, porque a gente está, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente está num momento de abre e fecha, não tem uma previsibilidade tão grande, o que eu acho muito ruim para o mercado. Eu acho que essa a maior dor é não saber quando vai ter o problema, né? Então você faz estoque, aí você tem que fechar, aí você tem que voltar a canalizar tudo 100% online. Então, olhando assim para o que a gente está passando no Brasil, eu vejo que quem conseguir administrar bem esses dois canais e um potencializar o outro, trabalhar ele como se fosse uma empresa só, que é o que vai conseguir performar melhor. E eu acho que esse vai ser o principal legado que toda essa situação vai deixar para a gente. Entender que um canal é diferente do outro, mas um potencializa o outro. Um outro ponto também, que eu vejo que está crescendo muito aqui no mercado brasileiro,
com relação aos marketplaces, principalmente, até porque eu quero muito ouvir o Felipe com relação a marketplace. Eu vejo que o mercado brasileiro de marketplace, por exemplo, a gente pega uma Magazine Luiza, a gente pega um Mercado Livre, eles estão investindo muito na experiência do cliente. Você olha tanto na experiência do cliente quanto na experiência do próprio seller. O Mercado Livre, para a questão logística, investindo um absurdo para poder conseguir fazer uma entrega cada vez mais rápida. O Magazine Luiza também. A Magazine Luiza fazendo uma série de aquisições, comprou Sim. canais de entretenimento, comprou ferramentas de marketing para ajudar o seller, comprou empresa de educação para ajudar o seller. Então, você começa a analisar a estratégia que essas empresas grandes estão fazendo. Eles estão gerando valor para quem são seus stakeholders de verdade. Então, se você, dentro do seu e-commerce, independente do tamanho que ele não sabe quem são os stakeholders que geram valor para o seu negócio crescer, você está perdendo muita oportunidade. Por que uma Magazine Luiza comprou a Kun School? Poxa, porque ela quer educar o seller, ela quer fazer o seller dela vender mais. Então, ela entendeu que esse stakeholder é importante e está potencializando ele, porque no final potencializa ela. Então, acho que esse efeito de ecossistema também é algo que está pegando bastante aqui no Brasil, tanto nos marketplaces quanto em outras empresas, como a Localweb, a TOTS acabou de comprar a Hidden Station. Então, o processo de M&A no Brasil está bem forte. Assim. E isso, obviamente, que impacta o consumidor final, né, Matheus? Com certeza isso tem aí um impacto, seja, por exemplo, na aquisição de novos clientes, na retenção de novos clientes também. E aí, antes da gente prosseguir, que eu quero conversar também com o Felipe, tem uma pesquisa que saiu, porque, assim, muitas pessoas, às vezes, muitos e-commerces, né, muitas lojas online, às vezes acreditam que a finalização da venda é o ponto final da jornada. E não, né? Enfim, tem um pós-venda aí que deve ser exaltado, deve ser realizado de maneira eficaz e com muita excelência. E aí eu tenho um dado aqui só para compartilhar com vocês, que é uma pesquisa realizada por uma empresa que é a Frederick Reinchen, da Bain Company, um aumento de 5% na retenção de clientes, ou seja, na fidelização de clientes, pode aí aumentar o lucro da empresa de 25% a 95%. Por exemplo, em média, os gastos de um cliente que acabou de chegar numa loja online está em média aí de $24. Um cliente já recorrente, ele gasta cerca de $52. Perdão. Então, assim, é investir nesse pós-venda, é investir na fidelização, é você, otimizar ao máximo os seus processos na usabilidade, para o cliente se sentir acolhido também, né? Então, isso é muito importante. E agora eu quero passar a bola um pouco para o Felipe. Primeiro, Felipe, entender aí os processos de Portugal, como que você tem visto aí essas novas tendências de e-commerce, as mudanças nos últimos anos, e a questão do marketplace. Eu sei que a Dot aí é o principal, se não o principal marketplace aí de Portugal. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, e as ações que vocês têm realizado aí para geração de novos clientes, para fidelização também. Queria entender um pouco dessa sua visão. Claro que sim. Antes de mais, boa tarde a todos. E obrigado pelo convite. Aqui a intervenção do Mateus já deixou aqui muita coisa para eu comentar, que eu depois gostava de revisitar aí. Mas entender aqui, se calhar, quem é que nós somos. O DOT é um marketplace em Portugal, mas somos um marketplace muito recente. Nós fizemos no sábado passado o nosso segundo aniversário. Temos 24 meses cumpridos, literalmente, e 3 dias ou 4. Não temos sequer um ano inteiro, um ano completo sem pandemia. Ou seja, nós não temos padrão ainda de consumo. No fim, estávamos quase a terminar o primeiro ano, surgiu a pandemia, os padrões de consumo foram alterando e nós reparámos nisso, mas felizmente conseguimos ir adaptando até todos os nossos processos, como vocês saberão. Em qualquer negócio novo é preciso ainda limar. Há aqui muito processo que nós precisamos de melhorar, há muito processo que nós precisamos de adequar à realidade do nosso país, ou seja, ou do mercado onde estamos incluídos, porque há muita coisa que vem no livro, não é? Mas nós temos que conseguir adaptar-nos à realidade onde estamos e também principalmente à realidade do seller.
O Mateus bateu há pouco num ponto muito, muito interessante, que é a experiência do seller. O exemplo da Magazine Luiza, nós estudámos também, o Mercado Livre também foi estudado, estudámos, como é óbvio, outros players internacionais, e concluímos que estão num estado de maturidade que nós ainda não, primeiro nós enquanto DOT, claro que ainda não estamos, e mesmo o próprio ecossistema português também ainda não está com o seu seller, e nós acreditamos também muito nessa vertente de formação e de treino com os nossos vendedores. Nós temos vindo já nestes anos, nestes 2 anos, a ver uma evolução muito grande na própria digitalização dos negócios dos nossos vendedores, na vontade de explorar este canal online como um novo canal de vendas e a perder um pouco do receio de que ele vai canibalizar o seu canal de vendas próprio, quer seja retalho físico, quer seja o seu próprio e-commerce. Vem sim um marketplace, um modelo marketplace como uma forma de aumentar a sua exposição, porque nós conseguimos investir um pouco mais em termos de comunicação e de marketing digital que 80% dos nossos vendedores, dos nossos sellers, mas principalmente conseguem aqui abordar um cliente que não necessariamente vinha comprar o produto deles. E aqui é que eu acho que é a grande valência do marketplace enquanto agregador de oferta. E temos também de trabalhar também a experiência do cliente, e a experiência do cliente está cada vez mais virada para a imediatização do consumo, ou seja, eu quero já. E hoje em dia já não faz sentido nós querermos alguma coisa e não conseguimos comprar agora, porque se eu sair de casa agora, eu tenho um shopping a 5 minutos de casa, se eu viver num centro urbano, eu vou conseguir consumir. Se eu estiver online, eu tenho, como é óbvio, outras vantagens, mal era se eu não dizia que teria, mas eu consigo consumir desde a minha casa e eu quero o mais rápido possível. Por isso nós também nestes primeiros anos estivemos aqui e estamos em permanente conhecimento da realidade dos nossos sellers, para ver o que é que os nossos sellers nos vão permitir oferecer aos nossos buyers, ou seja, nós gostávamos imenso de ter entregas numa hora ou entregas no mesmo dia, ainda não temos, nem todos os nossos sellers nos vão conseguir dar essa experiência ao nosso buyer, não é? Há alguns sellers porque nós entregamos em todo o país e não temos uma central de fulfillment, por isso podemos ter que recolher a 500 km do lugar onde vamos entregar, e obviamente é muito complicado fazer isso durante o dia e esbarra aqui no grande inibidor de consumo no e-commerce, que é o shipping, os portos de envio. É muitas vezes um bloqueador de compra. Então nós temos que tentar encontrar aqui a melhor experiência do nosso seller para que ele se sinta, primeiro, o mais envolvido no processo possível, o mais integrado no processo possível, para que o nosso processo não seja um entrave ao processo dele, mas sim um potenciador da sua ação, para que nós pegamos na nossa oferta, que é basicamente tudo o que os nossos sellers nos dão, e consigamos dar a oferta certa ao cliente certo no momento em que ele mais precisa dela, ou que precisa dela, ou da forma como precisa. Nós tivemos aqui, pensando no que mudou no ano passado, nós tivemos aqui uma altura do ano passado que foi muito curiosa para Portugal, ou pelo menos para o nosso negócio, em que de repente a nossa principal categoria foi mercado e gourmet, supermercado. E nós não estávamos, claro, à espera disso, e não acredito que volte a ser assim, pelo menos num futuro próximo. E porquê que assim foi? Porque os próprios supermercados, os grandes retalhistas de distribuição, não estavam preparados para o fluxo online que tiveram. As pessoas deixaram de poder visitar. E eles sim não estavam preparados com o seu próprio estoque, com a sua própria rede de distribuição, não conseguiam entregar tão rapidamente. Então havia aqui uma fila muito grande. Claro que o DOT não entrega frescos, mas nós entregamos os bens essenciais, ou seja, tudo aquilo que são detergentes de cozinha, papel higiênico, pasta dos dentes, shampoo, limpeza, material de limpeza, exatamente. Tudo isso foram produtos que nós, estando em casa, sem poder visitar um supermercado, não conseguíamos comprar. Hoje tínhamos que esperar alguns dias para nos entregarem em casa. E o DOT estava a entregar mais rápido que os supermercados. Porquê? Porque o nosso processo manteve.
nós somos o marketplace, nós conseguimos entregar via a nossa distribuidora e acionista, o CTT, nós conseguimos entregar em 48 horas ou em 72 no limite, em qualquer ponto do país. Os próprios supermercados não estavam preparados para isso, por isso também eles tiveram que se adaptar. Por isso aqui neste último ano, houve, a meu ver, um encaixe muito grande daquilo que foram as necessidades que foram variando ao longo do ano. As pessoas primeiro precisaram de bens essenciais que ninguém lhes entregava, a certa altura foram precisar de reestruturar a sua casa, comprar um monitor de computador adicional, comprar uma cadeira de escritório para ter em casa, fazerem o seu home office mais confortável e depois tiveram que comprar artigos para os filhos se entreterem em casa, ou seja, o próprio padrão de consumo foi alterando e nós tentamos nos ir adaptando aos vendedores que temos e aos compradores que temos, apresentando a oferta o mais alargada possível. Perfeito, Filipe. Aproveitando a deixa, eu tinha duas perguntas para o Filipe que me surgiram. Claro. Que é, imaginemos que temos aqui lojas novas ou pessoas que estejam indecisas em trabalhar com marketplace, não é? Porque o mercado em Portugal também sentimos nós que não é tão maduro como nos outros países ou mesmo no Brasil. A primeira pergunta é, para essa loja começar a vender online, como é que funciona o processo? A pessoa faz uma compra no DOT e o que é que acontece depois? Assim, de forma simples, para quem está a ouvir. E depois, a segunda é, e porquê o DOT? Qual é o diferencial para os que já existem? Ok, boas duas perguntas, eu espero conseguir responder às duas. Então, o processo é muito simples. Primeiro, há que gerir aqui uma expectativa. O DOT é um marketplace que hoje em dia tem, estive a ver hoje, cerca de 4,5 milhões de produtos. Nós temos muito produto, por isso não é linear que isto seja uma fórmula dourada. Nós não vamos fazer o onboard no DOT e de repente os meus produtos vão começar a vender imenso. Eles precisam de ganhar aqui alguma tração organicamente para que seja um modelo rentável e tem que ter algumas características. Tem que estar bem, e faz parte do processo de onboard, ou seja, é o catálogo. Eles têm que estar bem descritos, eles têm que estar bem configurados, na categoria certa, com o nome certo, com a fotografia correta, com o padrão branco, têm que ter o preço adequado àquilo que é a sua própria categoria, a sua própria realidade, e o vendedor tem que nos enviar esse catálogo e configurar a sua oferta. A partir desse momento é acompanhado pela nossa equipa para tudo quanto são treino operacional, ou seja, tem um back-office onde pode gerir a sua atividade, onde temos um report onde vai ver os seus produtos mais vendidos, os menos vendidos, a época do ano em que os vende, o tempo que demora a processar as suas encomendas, a quantidade de out of stocks que deu, ou seja, da má experiência que deu no cliente e onde é que se calhar isso se vai refletir depois na sua perda de relevância online. Mas o processo é muito linear, é muito simples, basta basicamente entrar em contacto connosco e fornecermos um contrato, um registro e um catálogo. E nós a partir daí ajudamos a ativar a sua oferta e a ter a sua loja presente no DOT, porque cada um dos nossos vendedores tem uma loja no DOT. Okay. Por isso esse processo é muito simples, muito direto. Eu, por acaso, estou aqui a ver na lista dos participantes, há aqui vendedores nossos já, felizmente, mas o que é importante é nós passarmos aqui a mensagem de que nós fazemos o possível, ou seja, nós tentamos adequar a nossa oferta ao tipo de utilizador que nos chega, vamos estudar demographics, vamos estudar customer behavior e apresentamos a oferta ao consumidor que nos chega, vamos colocar todos os produtos no Google Shopping e vamos investir na sua publicidade para que eles sejam competitivos, mas depois há aqui muito trabalho que é do seller, é garantir lá está, a imediatização do consumo, o tempo de processamento tem que ser o mais rápido possível, o preço precisa de estar adequado, o catálogo tem que estar adequado à época do ano, o seller também tem que trabalhar. A partir daí é tudo muito simples. Agora, porquê escolher o DOT? Isso aí é uma pergunta um bocadinho ingrata. O trabalho Caio, vou dizer obviamente que me parece a melhor experiência, ainda que não sejamos o maior, somos o maior em termos de catálogo, não somos nem o mais antigo nem o mais conhecido, mas porquê que a meu ver o DOT tem grandes vantagens? Primeiro pela diversidade que apresenta. O DOT tem 17 categorias de produto, nós vendemos um pouco de tudo e literalmente vendemos todas as categorias
se não todos os dias, a cada 2 dias. Por isso, nós temos procura para queijo, temos procura para frigoríficos, temos procura para vassouras. Ou seja, o nosso leque é muito grande, e temos também uma agilidade e principalmente na relação com o seller, que daquilo que eu conheço não é tão comum encontrar. Ou seja, nós trabalhamos muito arduamente com os nossos vendedores. Lá está, um vendedor de voto não paga renda, não tem FII. Por isso, o nosso negócio só é rentável se o nosso vendedor vender. Se o nosso vendedor não vender, nós não temos rentabilidade de negócio. Nós trabalhamos muito ativamente com os nossos vendedores para tentar encontrar o melhor fit da sua oferta com o público que nós temos neste momento. Comunicamos ativamente o nosso calendário para que consigam encaixar a sua estratégia de preço também com as promoções que nós estamos a fazer. É muito comum nós envolvermos os nossos vendedores nas nossas campanhas, porque queremos potenciar ou destacar determinadas marcas ou determinadas categorias de produtos em determinados momentos. Dar um exemplo, no mês passado lançámos aqui um mercado de marcas um pouco menos mainstream, ou seja, aquelas marcas de Instagram, por exemplo, que têm se calhar alguma dificuldade em serem encontradas, têm um catálogo mais pequeno do que o grande catálogo de moda que nós temos aqui, por exemplo, no DOT, mas fizemos um cluster, juntámos-las na mesma página, essas marcas depois poderão ser apresentadas como marcas que se identificam umas com as outras. E para o nosso cliente, primeiro é mais importante conseguir chegar a um lugar onde se identifica com as marcas que vê, e essa é muito da nossa premissa. Nós queremos ser, nós trabalhamos num país pequeno, nós queremos que as pessoas nos conheçam e reconheçam as marcas que vão encontrando, enquanto não internacionalizamos, e depois aí temos de trabalhar de uma forma totalmente diferente. Mas é importante para nós também adequar-nos àquilo que é o nosso consumidor, e o DOT. Para os vendedores pode-se transformar nesse catalisador, porque o consumidor online português, em que nós já vimos aqui um shift durante este ano, precisa de ganhar confiança em fazer a compra, precisa de saber que o produto vai chegar no tempo em que foi prometido, bem embalado, e que é exatamente igual àquilo que quis comprar, e se quiser trocar, pode trocar, envia de volta, não tem que pagar mais por isso, pode experimentar 2 tamanhos e devolver um. Isto é toda uma flexibilidade que o cliente precisa, e nós permitimos isso e ajudamos o nosso seller a trabalhar nesse sentido. Por isso, aí sim, em termos de experiência de vendedor, acho muito bom trabalhar com quem está a começar também, porque podemos crescer juntos. E neste caso, em Portugal, nós temos visto aqui o crescimento muito grande de algumas empresas que têm crescido connosco, e principalmente, e nós não fechamos, obviamente, essa perspectiva aos nossos vendedores, somos um excelente primeiro passo para atingir voos maiores e marketplaces internacionais, porque eu continuo a acreditar que é o caminho. Nós não temos a ambição nem a intenção de dizer aos nossos vendedores, não vão vender em mais lado nenhum, aqui é que é bom e só aqui é que funciona. Não, funciona muito bem em marketplaces internacionais. Agora, se não tiverem o processo logístico muito bem afinado, se não tiverem o processo de catálogo bem trabalhado, se não entenderem o preço, nem como é que funciona o mercado, não vão conseguir ter sucesso num marketplace muito maior do que o nosso. Porque se não forem bem sucedidos no nosso, é muito difícil que vão conseguir ser num maior, onde a competição vai ser muito mais dura. Por isso, eu veria, se eu tivesse uma marca minha, eu não teria a mínima dúvida em pô-la no DOT, porque o processo é rápido, permite-me aprender e posso aprender ativamente com um negócio que está a crescer e que precisa de mim também. Por isso essa democratização é que para nós tem sido muito importante. Batendo aqui só num ponto, antes que eu me esqueça do que falou o Mateus há pouco, lifetime value, a recorrência é muito importante para nós. Nós trabalhamos arduamente, é o nosso principal KPI enquanto equipa, é manter o nosso cliente feliz e recorrente, que cá venham muitas vezes. Mesmo que não venham sempre comprar a mesma coisa, mesmo que não venham sempre gastar o mesmo dinheiro, que venham recorrentemente, que se lembrem de nós. Nós temos a ambição de que as pessoas se lembrem de nós sempre que precisarem de alguma coisa. Se eu precisar de comprar uma camisa nova, eu posso ir à Panaré comprar uma camisa nova. Se eu comprar
se eu quiser comprar um queijo da Serra, eu tenho um vendedor do queijo da Serra, rural, português, aqui para comprar. Se eu quiser comprar o que quer que seja, eu vou ao DOT ver se existe antes de ir a outro sítio. É essa a nossa ambição. E para isso nós temos que manter o cliente com um engagement forte com a nossa marca e fazer ações constantes que tragam o cliente aqui para lhe mostrar que em determinados momentos do ano, ele, ou da sua jornada de compra anual, digamos assim, há momentos em que vale a pena vir ao DOT. E tentar trazê-lo mais do cliente. Claro que sim, claro. Aquilo que falava o Rafael há pouco, se eu tiver um aumento de 5% na retenção, posso ter um aumento de 20% no lucro. Claro que sim, porque o nosso cliente vem uma vez e testa, da segunda vez já compra, e da terceira vez já é nosso cliente, já sabe o que é que vai comprar, compra mais rápido. Sim. Para mim, o meu custo de aquisição vai descendo, não é? Porque eu já não tenho que adquirir esse cliente, ele já é meu cliente. E por isso, sim, é o nosso cliente mais interessante, é aquele que repete. Nós, por exemplo, aqui no DOT temos uma métrica que nós monitoramos recorrentemente, como é óbvio, que é a recorrência. E, por exemplo, conseguimos saber que dos nossos compradores que vieram fazer compras em abril, 40% vieram em março. Ou seja, mês seguinte. É muito bom para um negócio que está a começar e para um país onde o e-commerce ainda não estava tanto no mindset das pessoas. Isto já acontece e nós conseguimos trazer as pessoas para vir comprar recorrentemente e não sempre as mesmas categorias. É aproveitar o nosso portfólio. Você falou uma coisa muito importante, e voltando um pouco sobre essa questão da fidelização, tudo tem um outro dado importante, antes também de passar um pouco a bola para o André, que custa aí 5 vezes mais atrair um novo cliente do que fidelizá-lo, né? Claro. Então, assim, quando você fideliza o cliente, ele já também porque ele já conhece todo o processo da sua loja, toda a questão desde a entrega, desde a funcionalidade, enfim. Aí vem, desculpa, Rafael, aí vem a importância desta agilidade do nosso seller. Sim. Quem investe para trazer o cliente aqui somos nós. Quando ele tem uma má experiência, trazer um cliente novo custa 10. Trazer um cliente insatisfeito custa 500. Porque ele já temos que recuperar a imagem dele, do nosso marketplace, e um vendedor às vezes prejudica os outros vendedores. Exatamente. Por isso, nós queremos é trabalhar com os nossos vendedores por forma a que a nenhum prejudique nenhum e que o nosso cliente vir também cliente dele. Nós sabemos que perdemos clientes para a loja própria do vendedor, muitas vezes. É natural que assim aconteça, mas lá está, o custo de aquisição do cliente já é duro para um negócio qualquer, para nós também é um custo, é um investimento que nós fazemos e a experiência do cliente tem que ser o melhor possível, porque nós recuperarmos uma má impressão é muito mais difícil do que adquirir alguém que nunca nos conhece. E aí quando a gente fala, por exemplo, de uma má impressão de um cliente em relação a uma loja, seja aí, por exemplo, hoje a gente vai na era da transparência, né? O que é super importante. Então, meu cliente, ele vai poder falar sobre a sua loja para quem ele quiser e, inclusive, compartilhar a experiência dele nas redes sociais. Eu queria que o André, entre Google Shopping, enfim, entre diversos outros, eu queria que o André comentasse um pouquinho, André, numa questão de boas práticas da utilização do Google Shopping, né, numa questão de como que as empresas aí estão lidando com as reviews de clientes, como que isso é feito e como que você enxerga para o ano de 2021, 2022, por exemplo, a utilização de opiniões de clientes. Queria que você comentasse um pouco a respeito disso, principalmente no Google Shopping. Ok, no Google Shopping. É algo que estamos a fazer também com a DOT, porque, por exemplo, a pessoa para comprar na DOT ou no Marketplace, ainda por cima uma marca nova, é importante, lá está, o que é que a DOT tenta fazer? Claro, ter uma boa qualidade, não é? Em termos de Marketplace, de experiência do cliente, de promover a sua marca, de ser uma marca de confiança, porque a principal dúvida é, claro, se a pessoa, vou entrar no DOT, será que vai chegar o meu produto a casa? Será que é igual ao que está na fotografia? E isso é possível, claro, que a DOT tem outras ferramentas, não é? Uma delas é possível através das reviews. Porquê? Porque ao perguntar ao cliente, por exemplo, por perguntas sobre os produtos que recebeu, ou sobre o seller, ou mesmo sobre o DOT, consegue coletar todos esses dados.
até ao momento, o que é feito, pegando só no exemplo do DOT, é, por exemplo, as opiniões do produto que tenham as estrelas, que tenham avaliações, depois vão aparecer no Google Shopping. E para aparecer no Google Shopping basta trabalhar com um parceiro oficial do Google, como é, por exemplo, a Opiniões Verificadas, o Trustpilot ou a Bazaar Voice, e depois, a partir de uma avaliação, esse seu produto já vai aparecer no shopping. E o que é que o Google diz? Que, claro, que os produtos que têm mais estrelas vendem mais do que os produtos que não têm estrelas. Pronto. O que nós recomendamos às lojas que vendem nos marketplaces é trabalharem com o parceiro oficial do Google, que existem 3, 4, 5 big players no mercado. É importante, para quê? Porque não é só ter testemunhos no site, não é só ter testemunhos na loja, dizer que são uma loja confiável, é a pessoa clicar e ver a fonte dessas reviews, de onde é que elas vêm, e a pessoa saber que são certificadas pelo Google. Pronto. E Isso depois faz toda a daí... diferença, né, André? Se ter algo certificado, chancelado pelo Google é algo que também, enfim... E depois não é só ter testemunhos no site, porque muitas vezes ainda existe esse receio, em Portugal e no Brasil, para lojas online, não é? De dizer, por exemplo, mas nós temos testemunhos no site. Ou então dizer por vezes, sim, mas os nossos clientes estão satisfeitos e enviam um e-mail para nós a dizer que estão contentes. Pronto, ok, muito bem, os clientes estão satisfeitos. Mas é preciso pegar nessa informação que ninguém está a ver essa informação sobre a loja. É preciso pegar nessa informação e colocá-la visível para todos. Aonde? Na página do produto, na homepage, se a pessoa pesquisar no Google Shopping pelos produtos, se a pessoa pesquisar, por exemplo, opiniões sobre determinada marca, é também os benefícios que são ao nível do Google. É a questão do social proof, não é, André? Que é, eu vou comprar, mas eu quero saber o que é que os outros acharam também primeiro. E às vezes pode ser um motivador de compra muito grande, não é? Eu achar, ok, eu vou comprar esta camisa, mas alguém já comprou, vou ver. Ok, já compraram, gostaram, está ótimo, adorei. E aí eu já confio mais, lá está. Quando é para eu investir o meu capital, eu já vou investir com muito mais confiança. E isso para nós, e nós trabalhamos com opiniões verificadas desde o início, lá está, porque é fundamental para nós termos essa transparência, porque isso é o que vai depois começar a separar o produto bom do produto menos bom, o seller bom do seller menos bom e principalmente a experiência boa, porque muitas vezes, e o André provavelmente sabe disso, muitas vezes eu vou dar um rating ao meu produto não só pela qualidade do produto, mas por toda a experiência que fez com que o produto chegasse até mim. Às vezes, e no DOT nós temos as estrelas e temos o campo do comentário. E muitas vezes o comentário fala da entrega, às vezes o comentário fala do packaging, que é muito bonito. Ok, e o produto é bom, não sei, mas vinha num packaging fantástico. Ótimo. E isso também ajuda, porque na verdade o e-commerce não é só ir a uma loja, é toda uma experiência de compra. Não é? E humanizar o próprio DOT e as lojas, não é? Claro. Acho que até um ponto aqui na Camada a gente tem a questão das avaliações para os softwares e tudo mais, mas acho que um ponto mais interessante, cruzando tudo que a gente falou e até para bater com as avaliações, é que no final do dia a loja precisa gerar uma experiência que o produto dela gere uma experiência para aquela pessoa, atenda uma expectativa. Atender uma expectativa desse cliente faz com que ele compre mais vezes e a gente cai lá no nosso LTV, na redução do custo de aquisição de cliente e todos os principais indicadores de negócio, seja um varejo ou seja qualquer negócio. O que eu vejo que as reviews elas ajudam absurdamente é que quando a gente está buscando uma opinião, quando a gente está buscando algo para tomar uma decisão, a gente está se enxergando na experiência daquela pessoa. Então, o fato de você começar a ver que existem uma série de sequências de avaliações que são positivas, como o próprio Felipe falou, né? Uma vai elogiar uma coisa, outra vai elogiar outra, porque as percepções também são diferentes. Sobre às vezes você fez a mesma entrega, do mesmo jeito, no mesmo tempo, no mesmo produto, mas as expectativas são diferentes, as experiências são diferentes. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue provar para o nosso futuro cliente ou para o nosso cliente
que a experiência que ele vai ter é ali, ó, é tangível, é factível para ele, mais ele vai te recomendar, mais ele vai te comprar, mais ele vai conseguir colocar você na jornada de experiência dele, que foi um pouco também do que o Felipe falou. Poxa, a gente não quer que o cara venha aqui só e compre uma vez. A gente quer que ele venha todos os meses, ele compre os produtos essenciais, ele compre... Porque o fato de vender é que você está gerando valor em algum ponto. Ou é de preço, ou é por causa de tempo, ou uma praticidade, ou algum ponto específico daquela pessoa você está agregando. E acho que o varejista, ele até olhando como o marketplace ajuda ele, que uma frase que o Felipe, duas coisas que o Felipe falou que eu achei muito interessante. O seller tem que trabalhar, que é o jogo junto. Uhum. Se os dois não colaborarem para o mesmo objetivo, que é essa experiência final, não vai dar certo. Pode o seller ser o melhor de todos e o marketplace ser o melhor de todos. E um outro ponto que eu marquei bastante do que o Felipe falou é a questão acho que da bermuda, não foi? Que você falou que você pode mandar duas, aí experimenta e volta, se você não gostar. Você está olhando a experiência dele. Acho que isso, para mim, é um dos maiores exemplos quando a gente está se preocupando com a expectativa do cliente e não com o produto. Se você tivesse preocupado em vender produto, você estaria olhando para o short M que você vendeu para aquela pessoa, ou o X número que você vendeu para aquela pessoa. Quando você está olhando para o short que serve melhor naquela pessoa, você está mudando a perspectiva. E aí que você está encontrando pontos diferentes de contato. Porque você já não está mais prestando atenção simplesmente no fato de vender aquela bermuda, aquele short, aquela camiseta ou aquele produto. Você está olhando exatamente quais são as expectativas que aquela pessoa tem com o produto. Isso faz a pessoa dar um review muito mais forte, muito mais contundente, e o review ele não fica somente também na plataforma. A plataforma é uma garantia que ele está lá e ele vai ver aquele review. Mas quando a gente fala que a pessoa tem a capacidade de indicar, ela fala, puxa, o simples fato de falar, tá numa festa, tá em algum ambiente, fala assim, nossa, eu comprei essa bermuda, tive uma experiência muito legal. Onde foi que você comprou? Todo mundo já teve experiências boas e todo mundo já teve experiências ruins. Acho que uma unanimidade é que todo mundo quer ter experiências boas. Então, quando a gente consegue criar esses touch points muito bem definidos e até testar, acho que o varejo tem uma capacidade, ou os negócios têm uma capacidade de fazer testes. Poxa, se eu mandar esse pack aqui, qual que é a percepção que eu vou ter? Vamos medir nas reviews, vamos medir na recompra, vamos medir em outros indicadores que isso realmente aconteceu? Então, quando você começa a entender o que é valor para os seus grupos de clientes, né? E tem uma outra coisa que a gente fala bastante aqui dentro, que é a questão de CRM, né? Que é você clusterizar bases, pensar em ações, testar ações que vão gerar valor para determinados públicos, você começa a sentir uma melhora dos resultados como um todo. Então, acho que eu guardei essas duas coisas muito importantes, né? Mas, principalmente, eu achei muito interessante a questão de falar, seller, tem que trabalhar junto. E eu acho que foi um pouco disso que aconteceu durante muitos anos com o mercado online. A gente foi procrastinando. Aí veio a pandemia. A gente falou assim, poxa, veio a pandemia agora, minha loja fechou. Preciso gerar resultado, preciso manter minha empresa, preciso pagar meus funcionários. A receita para, o custo não. Eu acho que esse foi um dos principais desafios para todo mundo. Então, quando a gente começa a pensar na frente, testar a hipótese, pensar na frente, entender quem são seus clientes, o que gera valor para os seus clientes, você começa a ter passos muito mais assertivos. Acho que isso é um ponto muito importante para todo mundo que está assistindo. Né? Isso é muito verdade, até porque o seller tem que trabalhar, de facto é isso, mas o seller conhece o seu negócio e nós muitas vezes temos essa questão que é, o que é que nós vamos vender? Eu não sei. Nós conseguimos ir ver tendências, ver ao Merchant Center do Google, ver o Google Trends, ver o que é que o nosso histórico nos deu e o que é que nós temos como forecast vender no futuro. Mas nada melhor do que muitas vezes ligarmos ao nosso seller e perguntarmos, ok, o que é que eu vou vender agora? Porque o seller conhece muito bem o seu negócio, por isso esse trabalho dele pode perfeitamente aproveitar-se de nós para vender mais. Quer dizer assim, ok, o DOT, como qualquer marketplace, vai faturar mais se o seller vender mais. E o seller conhece o seu negócio. É o seller que compra, é o seller que investe no seu catálogo e no seu leque de produtos e não o faria se não achasse que ia vender. Ninguém compra estoque para não vender. Ninguém prepara uma coleção para não vender. Ele sabe o que é que vai vender e sabe a quem é que vai vender. E nós temos estratégias de personalização aqui no DOT ou de geração de audiência. Se eu tiver um seller que não quer comunicar em frente a pessoas dos 25 aos 50 anos
do sul do país, eu posso não comunicar com esses. Ou seja, ele pode vir ter connosco e dizer o contrário, quer dizer, o meu público é só este. Eu vou investir contigo, faço uma estratégia de ads connosco, mas eu só quero aparecer para este público. O seller conhece bem. E por isso nós temos que também beber muito da experiência que eles já trazem do retalho tradicional e da venda direta em seus próprios canais, porque a experiência é muito valorizada aqui, pelo menos para nós aqui no DOT e para a nossa equipa que gera a relação com os sellers. Nós temos sempre essa indicação, vamos aprender com eles, vamos ver o que é que eles nos trazem, porque cada categoria tem a sua periodicidade, cada categoria tem a sua época, cada categoria tem os seus detalhes, digamos assim, e é muito importante para nós também aprender com eles. Felipe, a gente comentou muito aqui sobre a questão das experiências positivas, né? Enfim, o sucesso da venda, o sucesso da satisfação do cliente, e eu acho que no momento de transparência, às vezes, do nosso lado, por exemplo, eu quanto o André, a gente já tem uma opinião um pouco mais, vamos supor, eu defendo até um pouco a publicação de reviews negativas, né? Eu acho super importante um produto, por exemplo, às vezes vir com uma review negativa. Claro que a ideia é positivar ao máximo, mas se por acaso tem algo negativo, por que não mostrá-lo? Né? Muita gente tem medo da review negativa e eu acho que você pode transformá-la numa oportunidade, né? Sim, Enfim, a gente já fez vários testes aí que produtos com reviews negativas também convertem o tanto quanto as totalmente positivas, então é algo que está ali enraizado. Eu queria ter a percepção de vocês dois, tanto o Felipe quanto o Matheus, em relação a isso, né? Como que vocês lidam com algo, principalmente a DOT, com uma review negativa, né? Com algo negativo. Vocês tentam transformar isso numa oportunidade, numa questão de visão de negócio, isso não está funcionando, vamos ver o que a gente pode mudar, enfim. Queria entender um pouco essa visão de vocês. Acho que a gente pode começar com o Felipe. Então, eu por acaso agora estou-me aqui a rir porque nós reagimos muito bem com isso, nós lidamos bem com isso. Primeiro, ninguém gosta de uma review negativa, acho que é consensual, mas é como em tudo na vida, é uma oportunidade de crescimento, de melhoria, de aprendizagem. Nós não bloqueamos reviews no DOT, positiva ou negativa, a review fica visível, mesmo em termos de experiência de equipa e de testes que nós fazemos. Aprendemos muito com os testes que não correm bem. Nós, como qualquer e-commerce ou qualquer negócio online, nós vivemos do teste A/B. Testamos duas hipóteses e vamos vendo qual funciona melhor. Aprendemos muito com o que falha. Em termos de reviews, é curioso, vocês provavelmente não sabem. No primeiro Natal que o DOT teve, nós tivemos o primeiro grande pico de vendas. E o Natal é uma época muito sensível para as pessoas. O presente de Natal ou chega naquele dia ou então já não faz sentido, já é um presente qualquer, ou seja, não pode haver atrasos. E nós tivemos no primeiro Natal, 2019, alguns atrasos e começámos a sentir esse impacto. Tivemos muitos contactos de customer support negativos, tivemos um NPS, que é uma das nossas principais métricas de cliente, o Net Promoter Score, que os clientes nos dão a nós enquanto serviço, um bocadinho mais negativo. Então nós fizemos uma campanha que eu vos convido, que ainda estou a olhar para ela agora, que ainda está disponível, basta irem a corpoasbalas.dot.pt e vem o nosso CEO, que basicamente está aqui a pedir desculpa, vestiu-se de rena e pediu desculpa pelos atrasos, só foi o atraso da rena do Pai Natal, que não chegou com os produtos a casa. E tem aqui um joguinho em que eu consigo dar tiros no meu CEO, e vocês também, se quiserem. E vem aqui, basicamente, fazer aquela expressão tão portuguesa que é: eu venho dar o corpo às balas. Ou seja, não nos vimos esconder disso. Nós, foi o nosso primeiro Natal, não correu como nós queríamos, prometemos melhorar. O que é certo é que fizemos disso, da quantidade de comentários, se calhar até negativos, que tivemos na primeira experiência, que tivemos numa altura de pico, nós conseguimos transformar isso numa missão para o ano. Ou seja, a diferença, este ano já não foi preciso fazer, felizmente, e foi numa altura muito maior, ou seja, tivemos muito mais vendas, tivemos um pico enorme de vendas durante o período do Natal, já não foi preciso, porque transformámos isso
primeiro, num controle operacional com os nossos vendedores muito mais apertado ao longo do ano, para que quando chegássemos a esta altura os processos e os fluxos já estivessem todos oleados, de um controle também da nossa equipa e com o nosso fornecedor logístico, para que tudo esteja afinado para numa altura de pico tudo correr bem, e lá está, transformamos isso numa oportunidade de melhoria e o Rafael dizia há pouco e eu acredito nisso, nós estamos na era da transparência, não vale a pena estarmos aqui a esconder nada a ninguém, se o produto é mau, deixa-o estar mal classificado, não tem mal, tá? É mau, ok, não quero que as pessoas comprem outra vez, eu não o vou tirar daqui porque alguém pode escolher comprar um produto mau, mas está lá, muitas vezes sabemos que o cliente é um pouco injusto e pode querer dar uma má crítica só porque sim, mas é o risco que nós corremos, temos é que trabalhar para reverter essas situações e para fazer com que, trabalhar aqui numa oportunidade, quer em termos de comunicação, como foi o caso deste corpoasbalas.dot.pt que nós fizemos o ano passado, que reverteu aqui a nosso favor uma exposição um bocado pública da nossa equipa, mas a dizer, ok, nós assumimos, foi mal, podia ter sido melhor. Mas este ano já não precisamos. Este ano correu bem, foi bom. Claro que não conseguimos agradar a toda a gente, mas demos aqui literalmente o corpo às balas e equilibramos a fasquia. Eu sempre me baseio, até uma referência, uma brincadeira que eu faço, que quando eu vou procurar, por exemplo, um hotel, eu faço questão de também ficar ali procurando alguma review negativa em relação a essa experiência, né? Porque eu acho, na minha concepção, acho importante encontrar ali alguma coisinha, e às vezes eu até realizo essa experiência, essa compra, também baseado numa experiência negativa, porque eu acho que a transparência está ali, o hotel não se reservou a tirar aquela review, né? Então eu acho que a era da transparência, ela vem para trazer isso. E uma outra questão que eu quero agora levantar, a gente ainda tem uns 10 minutinhos pela frente, passou muito rápido, numa questão de inovação, tá? A gente aí está vivendo aí cada vez mais inovações tecnológicas, novas ferramentas que ajudam a otimizar vendas, enfim. E aí eu sei que o André, ele tem algo para nos contar um pouco aí das reviews em vídeo, que é o Tister, né, que eu sei que já foi lançado aí na Europa e vai vir para o Brasil. André, queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, taxa de conversão, que eu sei que tem produtos que converteram aí até um CTR aí de até 68%, e queria também ouvir um pouco do Matheus e do Felipe das inovações que vocês têm reparado aí no mercado de vocês, começando pelo André. Okay. Sim, está bem, rapidamente, antes de passar a bola. Então, só pegando no exemplo do hotel, ou seja, tu, por exemplo, há uma review de um hotel negativo que é, por exemplo, péssima localização, ok? Ou longe do centro. E já dei este exemplo antes, e o hotel veio e respondeu, sim, não estamos localizados no centro, mas temos um serviço de uma van, um serviço gratuito, de 10 em 10 minutos, que leva o cliente ao centro. Okay? E dessa forma a pessoa está a ver, vê uma review negativa, vê que a localização talvez não seja no centro, mas sabe que tem um transfer gratuito e transformar essa avaliação positiva. Em termos de inovações, salientamos a parte que o vídeo cada vez vai ser mais usado, sentimos isso. A Opiniões Verificadas tem agora uma solução de vídeo e o aumento da taxa de conversão é de 68%. Como é que esse valor é calculado? Porque nos vídeos, ou seja, na página do produto que tem vídeos, ok? A ver se fica claro este número, como é que chegamos aos 68%, que é, calculamos as pessoas que viram o vídeo, ok? E as pessoas que não viram o vídeo, certo? Pronto. E o algoritmo conseguiu calcular que das pessoas que veem os vídeos, compram em média 68% mais do que as pessoas que estão na página do produto e não veem os vídeos. Ok? Vai mais ao pormenor do que saber se uma página antes de ter o vídeo vendia e se depois de ter o vídeo vendia, porque podem entrar outros fatores. Aqui o único fator que estamos a ver é tempo de visualização do vídeo, ou quem viu e quem não viu. E pronto, achamos que vai ser o futuro e é agora evangelizar o mercado, não é? Porque as lojas têm dúvidas, mas será que os meus clientes vão fazer vídeos? Será que não?
E sim, os clientes querem fazer vídeos e, mais importante que isso, nós todos os dias consumimos mais, reparem bem este exemplo, este número, 3 horas e meia que nós consumimos vídeo, seja no YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Por isso estamos viciados e é aproveitar isso também para o e-commerce. Sim. Pronto. Muito bom. Felipe. Bem, em termos de inovação, eu acho que é uma constante neste processo aqui. Nós não podemos parar. Temos que inovar, a meu ver, temos que pelo menos manter esse mindset numa premissa básica. Nós temos que fazer ou respeitar a imediatização da compra. O cliente quer comprar rápido. Ou seja, eu quero ter quanto menos cliques, melhor, ótimo, é toda a experiência de utilização, mas eu quero que o meu artigo chegue à minha casa. Às vezes nem é rápido, é quando eu quero. Eu quero marcar a hora. E eu não quero, de repente, receber alguma coisa no momento em que eu vou trabalhar. Eu quero receber ao final da tarde, quando eu chego a casa. Ou então, eu se calhar prefiro durante o dia, para ao fim da tarde, ninguém me incomodar, quando eu quero estar sozinho em casa, ou quando eu quero estar em paz. Quero receber à noite, quero receber no final de semana. Por exemplo, uma inovação que existe aqui, pendente, que eu tenho essa ideia e acho que pode ser uma brilhante solução também para muitos dos problemas da cidade. Por que não entregar durante a noite, em que a transportadora pode circular pela cidade muito mais rapidamente, se calhar consegue fazer muito mais entregas, e porque é que nós, enquanto negócio, não fazemos com que essas entregas sejam mais baratas? As pessoas dizerem assim, ok, pode vir às 2 da manhã entregar à minha casa, estou a acabar de ver um filme, vi 3 horas de conteúdo de YouTube hoje, vou ver até às 2 da manhã, eu recebo a encomenda às 2 da manhã, eu pago menos, mas de repente tenho um melhor serviço, porque aquilo chega à hora que eu quero, quando eu posso testar o meu produto, pago menos. Eu acho que mais do que inovar tecnicamente, porque a inovação técnica, como acho que todos nós aqui sabemos, e todas as pessoas que nos ouvem também certamente saberão, é uma constante, nós temos que nos ir adaptando. Todas as semanas, todos os meses nascem ferramentas novas, técnicas novas, estratégias novas para nós explorarmos. Acho que temos que ter um foco base, e nós aqui no DOT temos, que é no serviço. Temos que tentar melhorar o serviço. E o serviço tem que ver com as necessidades das pessoas. E é comodidade, conforto e poupança na conta do banco, que é o que toda a gente quer. Por isso, acho que é esse o principal drive, se calhar, de inovação. Será a inovação constante na procura da solução mais imediata, da solução mais confortável. Sim, muito bom. Matheus, gostaria de complementar com alguma coisa, com alguma questão? Eu acho que, às vezes a gente fala de inovação, a gente pensa em coisas que são gigantescas ou ações que são muito trabalhosas, mas, às vezes, grande parte das inovações, e principalmente as que geram um impacto muito grande, às vezes elas estão em pequenos detalhes. Então, se você, como dono de uma empresa, se você, independente se você vai colocar uma tecnologia, vai melhorar o processo, o que eu vejo que é o maior ponto para a inovação e é um pouco na linha do que o Felipe falou, é você estar acompanhando o que está acontecendo. Porque nem sempre é a tecnologia X ou Y ou Z que vai resolver seu problema. Às vezes o seu problema está um passo antes, às vezes você ainda não está preparado para aquilo. Então, um grande ponto que eu vejo, principalmente com a mensagem de inovação, é entender o que gera de valor para quem está ali na ponta, seja o seller, seja o cliente, seja qualquer um dos seus stakeholders, e principalmente o que você está melhorando para ele, que ele enxergue esse valor. Porque eu vejo uma série de inovações e investimentos, às vezes, muito grandes, em frente, que na hora que vou perguntar para o próprio cliente se aquilo realmente agrega valor para ele, por exemplo, comprar mais, incrementar o ticket médio, gerar uma experiência que realmente faça mais sentido para ele, ele não vê valor. Então, será que eu poderia ter alocado aquele recurso, aquele tempo, aquele esforço em outra frente? E uma coisa que o Felipe falou que eu também acho muito interessante e eu acho essa ideia da entrega noturna muito boa, porque às vezes não é entregar rápido, acho que é perfeito isso, é entregar quando me atende. Porque eu moro em prédio aqui no Brasil e se entregar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, no dia seguinte, por exemplo, e eu estou com uma pressa muito grande para receber esse produto, faz muito mais sentido para mim do que no horário comercial no dia seguinte.
porque um porteiro vai estar lá, a pessoa vai atender, vai receber e tudo mais, não teria problema nenhum. Então, acho que cada mercado, cada negócio tem suas particularidades. Acho que inova bem quem consegue entender essas nuances e testa, gente. Não vai ser um incremento de uma coisa gigantesca que vai fazer você exponencialmente crescer o seu negócio. São uma série de pequenas melhorias que você vai fazer, que você vai testar, que você vai validar, que vai realmente conseguir gerar um ganho para o seu negócio. Então, eu acredito muito na inovação dessa forma. Se é com tecnologia, se é com pessoas ou o que seja, é o quanto ela impacta no seu cliente, na percepção dele. Então, eu acho que esse, para mim, é o maior mindset com relação à inovação. Muito bom, muito bom. Gente, por incrível que pareça, já deu 1 hora de bate-papo, passou Real, né? super rápido. E antes da gente terminar, eu só queria saber se alguém tem alguma pergunta, pode mandar pergunta aqui pelo nosso chat, se alguém tem alguma dúvida. Em paralelo, aí, ó, já tem alguma pergunta. Boa tarde a todos. O Paulo Fernandes. Produtos com más reviews poderão credibilizar produtos com boas reviews, até mais caros, aumentando o impulso na sua compra? André, você quer responder essa? Certo. É pela questão da transparência, Paulo, porque há alguns números só para ficar com essa data, que é os produtos que mais vendem têm entre 4.5 a 4.7 de rating, as opiniões de produto. Vendem mais do que os produtos que têm 5 estrelas. E por esse tema da confiança e da transparência que o Filipe também reforçou. Por isso, claro, se tiver uma opinião negativa, mas depois tiver várias de 5, faz essa média e pronto. Entre 4.5 e 4.7 é o ideal. É aquela grande questão, né, André? Por exemplo, eu tenho 5 reviews todas positivas e eu tenho 10 reviews com 2 negativas. Eu acho que a 10 acaba gerando mais credibilidade, ou 20 reviews com 2 negativas e poucas reviews com todas positivas. Enfim, eu acho que a negativa ela é importante nesse aspecto também. Sim, eu só queria reforçar que realmente parece senso comum, mas é mesmo verdade. As lojas que vendem mais são as que têm mais reviews, mais vendas, mais reviews, e isso ajuda mesmo, porque lojas que, em vez de terem 50, têm 200 reviews, no produto, em vez de ter tem 5, 6, 7 reviews, vai vender mais, claro. Por isso ajuda depois a criar todo este histórico. Um ponto bem legal é que acho que todo mundo aqui já está assistindo, está falando, já errou. Todo mundo já cometeu um erro, todo mundo já não entregou a experiência que gostaria, todo mundo já se sentiu com um sentimento de que poderia fazer melhor. Eu acho que quanto mais você esconde isso, menos transparência você dá. Acho que não é nem transparência só, é uma questão de você a questão de ser o máximo verdadeiro possível, que é a pessoa ter a certeza de que se você errar com ela, você vai fazer o seu melhor possível para você corrigir, porque o que está dentro dos seus valores é entregar o melhor. Eu acho que as reviews negativas, elas ajudam a gente a ter essa percepção. E acho que mais do que a pessoa falar que, olha, não foi legal, é você também mostrar como você reagiu a uma coisa ruim. Sim. Porque você pode simplesmente ter 50 reviews positivas, 3 negativas. Se você literalmente esquecer essas 3 negativas e não melhorar seu processo para isso, você vai ter mais. Se você não resolver o problema daquelas pessoas, elas não voltam a comprar. Então, eu acho que esse é o ponto da review negativa, você mostrar que você tem um próximo passo preparado se a coisa der errado, e que você está ali junto com ela. Então, acho que as marcas... Teve uma mensagem, a gente fez um evento falando sobre tendências para o marketing, e até, com base no Kotler mesmo, falam que as marcas hoje elas são mais inspiracionais, elas inspiram as pessoas. As pessoas inspiram através dos seus erros e dos seus concertos, as pessoas inspiram através das experiências que elas geram. Então, acho que quando você tem isso claro e demonstra isso para o mercado, sua marca passa a inspirar mais. E aí eu acho que naturalmente as reviews ajudam nesse sentido também, porque faz você vender mais, porque você começa a inspirar as pessoas. Por isso que fala muito de marketing de causa, posicionamento em diversas variáveis, mas acho que quanto mais a gente tiver ser verdadeiro e a pessoa saber exatamente como você trata as coisas, melhor vai ser nesse processo como um todo. Sim, sim. Bom, mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Em paralelo, eu vou pedir para o Matheus e para o Felipe também deixar aqui, por exemplo, os contatos, ou o LinkedIn da DOT ou da Camalion, para o pessoal poder seguir.
conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. André, a mesma coisa, tá? Eu já deixei um link, se alguém quiser dar uns tiros ao nosso CEO, estejam à vontade. Ele já está acostumado, mas dá para brincar um pouquinho. E já agora foram reais, ele apanhou mesmo os tiros. Foi uma pistola de paintball que ele apanhou a curta distância, que eu sou testemunha. Aquilo doeu mesmo. Mas pronto. Eu vou deixar aqui os meus contactos no chat. Estejam, por favor, à vontade. Sim. Opiniões. E também o DOT para visitarem. Claro, boa. Perfeito. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar os nossos speakers, podem conversar direto com eles via LinkedIn, enfim, via contatos. Eu sei que o André também, por exemplo, para os participantes do webinar, tem alguma condição especial aí para opiniões verificadas, para quem tiver interesse, é só procurar o André. E é isso aí. Bom, vou querer agradecer a presença do Matheus. Matheus, obrigado mais uma vez aí pela parceria, pela força, tá? Espero que a gente possa aí participar de mais eventos juntos. Ao Felipe também. Felipe, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Prazer, foi todo meu. Início de uma grande jornada. Ao André também, né? Estamos aí sempre junto aí na organização desses eventos. E a todos os participantes, pessoal. A gente vai disponibilizar esse webinar aí no YouTube. Nós vamos compartilhar o link com vocês, tá? E em caso de dúvida, estamos à disposição. Show de bola. Até logo. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, André, Matheus, Felipe. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.